Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Nova York. Os arranha-céus brilhavam como joias na escuridão, refletindo o poder de uma cidade que nunca dorme. As ruas, fervilhando com carros de luxo e táxis apressados, pulsavam ao ritmo da modernidade. Mas por trás dessa fachada de riqueza, sombras viviam em silêncio, esquecidas nos cantos das calçadas, escondidas da vista. Marcus Williams, um dos homens mais ricos do país, acabará de sair de um jantar de gala beneficente realizado em um hotel de prestígio. Vestido com um terno feito sob medida, usando um relógio raro e com um olhar confiante, ele personificava o sonho americano. Os jornalistas, ainda reunidos do lado de fora da entrada, aplaudiram suas generosas doações, $50 milhões para combater a pobreza e ajudar o sem-teto. Ele foi aclamado como filantropo, visionário, um herói dos tempos modernos. Escoltado por seus guarda-costas, Marcus estava prestes a entrar em sua limusine quando algo lhe chamou a atenção. Uma multidão se aglomerava a poucos metros de distância na calçada. Os transeuntes cochichavam e tiravam seus celulares para filmar. Intrigado, Marcus se aproximou, abrindo ligeiramente caminho entre seus seguranças. Ali, sentado sobre um pedaço de papelão gasto, um homem sem teto tremia sob camadas de roupas sujas e rasgadas. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela pobreza, sua barba por fazer mal disfarçando rugas precoces. Em suas mãos, um cartaz escrito com caneta permanente dizia simplesmente: "Estou com fome. Me ajude." Mas não foi a placa que paralisou Marcus. Nem mesmo o evidente sofrimento do homem. Foi seu rosto. Um choque brutal percorreu todo o seu ser. Aquele mendigo, ele era igualzinho a ele. Não uma vaga semelhança, mas uma impressionante, quase idêntica. Os mesmos traços, a mesma pele escura, os mesmos olhos profundos, mas num corpo destroçado pelas ruas. Marcos sentiu como se estivesse olhando para um espelho rachado, como se uma versão caída e abandonada de si mesmo estivesse diante dele. O homem sem teto ergueu lentamente a cabeça, seus olhares se encontraram e um arrepio percorreu o ar. Então, com voz rouca e trêmula, o homem murmurou: "E Marcus?" O bilionário deu um passo para trás, atônito. Como ele poderia saber o próprio nome? A multidão prendeu a respiração. Alguns já lançavam teorias: um irmão gêmeo perdido, um impostor, um sósia incrível. Mas no fundo, o medo persistente começava a se instalar em Marcus. E se aquele mendigo não fosse uma coincidência? E se, por trás daquele rosto, uma verdade enterrada por tempo demais estivesse prestes a explodir? Naquela noite, no meio da cidade que brilhava com 1000 luzes, Marcus Williams ainda não sabia que aquele encontro iria virar sua vida de cabeça para baixo, expor seus segredos mais íntimos e chocar toda a humanidade. Marcus permaneceu paralisado. Seus guarda-costas se aproximaram, preocupados, mas ele fez um gesto para que não interferissem. Seus olhos não conseguiam se desviar daquele rosto que lhe refletia a imagem de um destino paralelo. O sem-teto baixou a cabeça por um instante, como se estivesse esmagado pelo peso da vergonha, e depois a ergueu novamente. Seus olhos castanhos, cansados mas intensos, pareciam sondar a alma do bilionário. Marcos sentiu uma pontada no coração que não experimentava há anos, uma mistura de medo, curiosidade e inquietação. Ao redor deles, os transeuntes cochichavam. "Olha, é incrível, ele é a cara do irmão gêmeo." "Não, isso é impossível. Talvez um sósia pago? Ou talvez um escândalo esteja prestes a estourar." Celulares foram erguidos na multidão, registrando cada segundo. A cena estava viralizando ao vivo, e Marcos sabia disso. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo de anos de sucesso e filantropia, estava vacilando diante dos olhos do mundo. Ele respirou fundo e se agachou, ignorando o cheiro de sujeira e a lama da calçada. "Quem é você?" perguntou ele em voz baixa, mas firme. O homem esboçou um sorriso triste. Seus dentes danificados contrastavam com suas feições familiares. "Você não me reconhece?" Marcos franziu a testa. O tom daquela voz, apesar da aspereza, lembrou-lhe algo. "Mas o quê?" "Temos o mesmo sangue", murmurou o sem-teto. Marcos sentiu um arrepio. Antes que pudesse responder, um dos guarda-costas interveio bruscamente. "Senhor Williams, precisamos ir embora." "Imediatamente." "As câmeras." Mas Marcos levantou a mão. Não. Ele precisava saber. Precisava entender por que aquele homem se parecia tanto com ele, porque suas palavras ressoavam como uma verdade oculta. A limusine esperava, flechas de câmeras disparavam, a cidade continuava seu balé de luz e som. Mas para Marcos, tudo parecia ter parado.
Ele estava sozinho, diante daquele reflexo vivo, e da premonição de que aquele encontro não era uma coincidência, mas o início de uma reviravolta irreversível. O silêncio que se instalara parecia irreal em meio ao tumulto da cidade. As buzinas distantes, os passos apressados na calçada, os murmúrios da multidão. Tudo parecia abafado, como se o universo estivesse prendendo a respiração. O sem-teto tremeu levemente e, em seguida, apoiou as mãos calejadas no chão úmido para se erguer com dificuldade. Suas pernas vacilaram e Marcos, instintivamente, moveu-se para ampará-lo, mas parou no último instante, como se paralisado pelo medo do que estava prestes a ouvir. O homem olhou fixamente nos olhos dele. Sua voz, embora rouca e cansada, carregava uma força singular. E Marcos, você não pode ter se esquecido de mim. O bilionário deu um passo para trás. O som daquela voz despertou uma emoção reprimida. Uma ressonância distante, como um eco de um passado que ele pensava estar perdido. Tentou se recompor, manter sua compostura habitual. Quem é você? Repetiu ele, desta vez com um tom mais seco, como se quisesse se proteger. Um sorriso triste, quase resignado, surgiu no rosto do homem. Eu sou aquele que sua família apagou da memória. Aquele que você perdeu, seu irmão. A palavra me atingiu como um trovão. Irmão. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Sua garganta apertou. Os murmúrios da multidão transformaram-se em um alvoroço. Alguns riam nervosamente, outros filmavam freneticamente. Um irmão? O bilionário tinha um irmão sem teto? Isso é uma piada? Meu Deus, se for verdade, vai viralizar. Os guarda-costas se aproximaram, um deles sussurrando. Senhor Williams, isto está se tornando perigoso. Esse homem pode estar louco. Vamos empurrá-lo para trás. Mas Marcos não respondeu. Ele já não conseguia ouvir o que acontecia ao seu redor. Seu coração estava acelerado. Seria possível? Ele, filho único, o herdeiro querido de uma família que lhe dera tudo, pudesse ter um irmão esquecido, jogado na rua como um fantasma do passado? O homem prosseguiu com a voz trêmula, mas determinada. Você não me reconhece porque cresceu na luz, mas eu sobrevivi nas sombras. Os olhos de Marcos se arregalaram. Uma parte dele queria gritar contra a impostura, a manipulação. Mas outra parte, mais profunda, pressentia uma estranha verdade. Pois naquela voz embargada ele reconhecia um som familiar, como uma lembrança de infância há muito enterrada. Naquela noite Marcos percebeu que suas certezas estavam prestes a ruir. Aquele homem sem teto não era um estranho. Ele poderia ser um reflexo de sua própria história, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua família. E essa revelação, já filmada e transmitida ao vivo por centenas de celulares, logo incendiaria o mundo inteiro. A rua havia se transformado em um teatro. O que começou como um encontro perturbador tornou-se um espetáculo público, registrado por dezenas de celulares erguidos. Os transeuntes fascinados não queriam perder nenhum detalhe daquele momento aparentemente irreal. É incrível, ele é a cara do irmão. Você acha que é verdade ou é tudo armado? Olhe nos olhos deles, isso não é atuação. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Vídeos já estavam sendo postados nas redes sociais, acompanhados de títulos chamativos. O bilionário Marcos Williams confronta um morador de rua que afirma ser seu irmão. Em poucos minutos, a cena passou da calçada para o mundo inteiro. Marcos, ciente do olhar das câmeras, sentiu a respiração acelerar. Acostumado a controlar cada detalhe de sua imagem, ele se viu preso em um momento bruto e incontrolável. Seus assessores de comunicação, se estivessem assistindo à transmissão ao vivo, certamente já deviam estar em pânico. O morador de rua, no entanto, parecia não se importar com a multidão. Seus olhos permaneceram fixos em Marcos. Todo esse tempo eu esperei que você me reconhecesse. E agora aqui estamos nós, na frente de todos. Marcos cerrou os punhos. Sua voz ficou mais áspera, mas tremia apesar de si mesmo. Pare de falar bobagens. Eu não tenho irmão. Uma risada amarga escapou da garganta do sem-teto. Era isso que eles sempre queriam que você acreditasse. Mas a verdade sempre vem à tona no final. Os murmúrios se intensificaram, a multidão reagindo a cada palavra. Ah, meu Deus, ouçam-no. Se ele estivesse mentindo, por que teria tantos detalhes? E se ele dissesse a verdade, imagine o escândalo. Os seguranças de Marcos tentaram dispersar os curiosos, mas era tarde demais. A cena havia viralizado, com todos ansiosos para registrar o desenrolar do drama ao vivo. Marcos sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Aquilo não era mais apenas um encontro estranho. Era um frenesi midiático, e ele estava no centro de tudo. O homem sem teto deu um passo à frente, o olhar ardendo em verdade. Pode me repudiar aqui, Marcos. Pode me chamar de louco na frente dessas pessoas.
Mas mais cedo ou mais tarde, o mundo vai saber. Naquele momento, Marcos percebeu que havia perdido o controle. Sua vida, seu império, sua imagem pública. Tudo poderia desmoronar por causa daquele rosto que se parecia demais com ele. E pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Não medo dos negócios, não medo dos inimigos, mas um medo mais íntimo. O medo de que seu passado estivesse escondendo uma verdade que ele não estava pronto para encarar. A cena de rua assombrou Marcos a noite toda. De volta à sua vasta cobertura com vista para Manhattan, ele não encontrava paz. O morador de rua, seu sósia, suas palavras, tudo se repetia em sua mente. Seria uma farsa engenhosamente orquestrada? Ou uma verdade que seus pais sempre esconderam? Na manhã seguinte, Marcos chamou com urgência sua mãe, Evelyn Williams. Uma mulher elegante apesar da idade, conhecida nos círculos sociais por sua dignidade e discrição, ela chegou à sala de estar com suas janelas panorâmicas, de onde toda a cidade parecia se estender aos seus pés. Marcos, por que tanto segredo? Perguntou ela, colocando as luvas sobre a mesa de centro. Você parecia tão chateado ao telefone. Ele não perdeu tempo. Ontem à noite, conheci um homem sem teto. Ele afirma ser meu irmão. Evelyn mal se mexeu, mas esse leve movimento não passou despercebido pelo filho. Seus dedos apertaram a bolsa. Marcos a encarou fixamente. Diga-me que isso não é verdade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Evelyn desviou o olhar, como se procurasse palavras no vazio. Então suspirou profundamente. Marcos, há coisas que você não sabe. Coisas que seu pai e eu decidimos nunca revelar. O coração de Marcos afundou. Então é verdade? Eu tenho um irmão? Evelyn fechou os olhos por um instante, como se estivesse esmagada pelo peso de décadas de silêncio. Sim, David. Seu irmão mais velho. O nome foi como um tapa na cara. Marcos recuou, atônito. E por quê? Por que você nunca me contou nada? A voz da mãe dela falhou ligeiramente. Porque David não era como você. Desde criança, ele tinha problemas de comportamento. Seu pai achava que ele ia nos destruir. Então, quando ele ainda era pequeno, tomamos a decisão de interná-lo em uma instituição. Uma instituição? Repetiu Marcos incrédulo. Quer dizer, que você a abandonou? Evelyn pressionou o lenço contra os lábios trêmulos. Pensávamos que era para o bem dele, mas ele nunca voltou. Reconstruímos nossas vidas, e optamos por nunca mais falar sobre isso. Marcos sentiu a raiva crescer. Seu mundo inteiro estava desmoronando. Ele, o homem que havia construído um império baseado na lealdade e na verdade, estava descobrindo que sua própria existência era fundamentada em uma mentira. E eu, gritou ele. Eu, seu filho, cresci sem saber que tinha um irmão morando na rua, mendigando para sobreviver, enquanto eu vivia no luxo? Sua mãe baixou os olhos, incapaz de responder. O peso de seu silêncio era uma condenação em si mesma. Marcos então compreendeu que o sem-teto não era um impostor. Era de fato seu sangue, sua própria carne e osso. Um irmão abandonado, sacrificado para preservar a imagem perfeita da família Williams. E agora essa verdade ameaçava não apenas destruir seu império, mas também despedaçar a imagem que ele tinha de seus próprios pais. No dia seguinte, Marcos voltou ao local do primeiro encontro. Uma parte dele esperava que tudo tivesse sido um pesadelo, que o homem tivesse desaparecido no anonimato da cidade. Mas lá estava ele, David. Sentado encostado na parede de um restaurante de fast food, com um copo de plástico à sua frente, ele parecia ainda mais frágil do que no dia anterior. No entanto, quando Marcos se aproximou, seus olhos brilharam intensamente. Você voltou, disse ele suavemente. Eu sabia que você não conseguiria me ignorar para sempre. Marcos permaneceu de pé rígido, com as mãos nos bolsos do casaco. Minha mãe falou comigo. Ela confirmou sua existência. David esboçou um sorriso irônico. Então ela parou de negar. Já estava na hora. Marcos hesitou, depois se agachou até ficar na altura dela, exatamente como no dia anterior. Diga-me, David. O que aconteceu depois? Depois que eles confiaram você àquela instituição? Os olhos de David perderam o brilho e sua voz ficou rouca, cheia de dor. Eu tinha 8 anos quando me colocaram lá. Disseram que era para o meu próprio bem, mas era apenas um orfanato disfarçado. Um lugar onde crianças indesejadas acabavam esquecidas. Passei fome, apanhei e sofri humilhações. Disseram-me que eu era indesejada, que minha família nunca mais voltaria. Marcos rangeu os dentes. David continuou, com os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu esperei, Marcos. Por anos, esperei por você. Pensei que meu irmãozinho viria me buscar um dia. Mas você estava crescendo no luxo, sem nem saber que eu existia.
O bilionário baixou a cabeça, incapaz de encarar aquele olhar acusador. Eu não sabia. Juro. Eu sei, respondeu David. E essa é a pior parte. Você nem sequer se dava conta. Você estava vivendo a mentira deles, enquanto eu sobrevivi à rejeição deles. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marcos sentiu a culpa o invadir. Ele, que havia construído uma reputação como filantropo, que financiava programas para salvar desconhecidos, havia deixado seu próprio irmão morrer lentamente na pobreza. David continuou com a voz embargada, mas firme. A rua se tornou minha casa. O álcool meu único conforto. E toda vez que eu via seu rosto nos jornais, nas telas, eu pensava, lá vai você, meu irmão tem tudo. E eu não tenho mais nada. Marcos sentiu a garganta apertar. Uma parte dele queria estender a mão, arrancá-la daquela vida imediatamente, mas outra parte temia que esse gesto fosse interpretado como pena. David, disse ele finalmente com a voz baixa, não posso apagar o passado. Mas talvez não seja tarde demais para fazer as pazes. Os olhos de David, cansados e cautelosos, buscavam nos de Marcos um traço de sinceridade. E naquele olhar abatido, Marcos vislumbrou uma dolorosa verdade. A reparação talvez não fosse suficiente. Eles teriam que confrontar as feridas, os segredos e, acima de tudo, o olhar do mundo, que já se apoderava de sua história. Marcos convidou David para acompanhá-lo a um pequeno e discreto café no centro da cidade, longe de olhares curiosos e câmeras. Os clientes, intrigados com aquela improvável dupla, um bilionário de terno elegante frente a frente com um morador de rua de roupas surradas, cochichavam baixinho. Mas Marcos não se importava. Ele queria entender. Eles estavam sentados um de frente para o outro. Entre eles, uma xícara fumegante de café para David, a primeira bebida quente que ele tomava em dias. Conte-me sobre a sua vida, disse Marcos calmamente. Tudo? Quero saber. David encarou a xícara por alguns instantes antes de erguer o olhar. Quer saber a verdade? Ela não é bonita. Enquanto você estudava nas melhores escolas, eu fugia para escapar das surras dos professores. Enquanto você assinava seus primeiros contratos, eu assinava papéis para dormir em albergues. Enquanto você construía seu império, eu só tentava encontrar um pedaço de pão e um lugar seco para dormir. Suas palavras foram duras, mas não havia ciúme excessivo nem ódio. Apenas um cansaço imenso, uma constatação amarga. Marcos escutou-o com o coração pesado. Relembrou sua própria trajetória, seus diplomas de prestígio, seus primeiros sucessos, os investidores que acreditaram nele. Atribuía tudo isso ao seu trabalho árduo. Mas ao se deparar com David, compreendeu que seu ponto de partida havia mudado tudo. Compartilhamos o mesmo sangue, continuou David. Mas a sociedade não nos tratou da mesma forma. Você era o filho pródigo. Eu era o filho problemático. As portas se abriram para você. Eu fui deixado de lado, no frio. Marcos aperta a caneca com força, o maxilar cerrado. E eu acreditei a vida toda que era filho único. Mentiram para mim, David. Para você e para mim. David deu um sorriso triste. Essa é a diferença entre nós. Você cresceu em meio a mentiras, eu cresci no abandono. Um silêncio pesado se instalou. Marcos sentiu-se oprimido por uma verdade brutal. Suas vidas não eram simplesmente diferentes, eram um reflexo das injustiças do mundo. Dois irmãos, dois destinos opostos, mas uma origem em comum. Marcos finalmente soltou um suspiro de alívio, quase para si mesmo. Poderíamos ter sido dois reis, mas eles nos dividiram. David balançou a cabeça negativamente. Não, Marcos. Você se tornou um rei. Eu me tornei sua sombra. Aquelas palavras atingiram Marcos em cheio. Pela primeira vez, ele entendeu que seu sucesso só tinha significado se servisse para preencher aquela lacuna. E aquela lacuna, dali em diante, não era mais apenas pessoal. Representava a diferença entre aqueles que tinham tudo e aqueles que o mundo havia deixado para trás. O tão esperado dia chegou. Em um grande hotel da cidade, Jonathan organizou uma coletiva de imprensa. Os meios de comunicação compareceram em massa, atraídos pelo mistério do convite enviado por um dos homens mais poderosos do país. No palco, Jonathan avançou em um terno escuro, seus traços elegantes e confiantes contrastando com a emoção palpável em sua voz. Atrás dele, ainda oculto do olhar do público, Marcos esperava, desta vez vestido com roupas novas, mas seu rosto, marcado pela vida, permanecia o mesmo esculpido pelas ruas. As câmeras dispararam, os jornalistas anotaram. Jonathan começou seu discurso. Senhoras e senhores, vocês me conhecem como um empresário, um bilionário que construiu um império. Mas chegou a hora de compartilhar uma verdade que me comove profundamente. O sucesso só adquire seu significado pleno quando é compartilhado.
Então, com um gesto teatral mas sincero, ele convidou Marcos para se juntar a ele no palco. Um murmúrio percorreu a sala. Os dois homens ficaram lado a lado, surpreendentemente parecidos. As câmeras focaram neles. Jonathan colocou a mão no ombro de Marcos e continuou. Muitos passaram por este homem sem sequer o olhar. Ele foi julgado, rejeitado, ignorado. Mas ele carrega dentro de si o mesmo valor que cada um de nós. Apresento-lhes Marcos, meu irmão de coração, e talvez até mais. Pois compartilhamos muito mais do que um simples destino entrelaçado. A sala irrompeu em perguntas. Jornalistas gritavam, intrigados com a palavra ainda mais. Jonathan sorriu e acrescentou com seriedade. Descobrimos que estamos ligados por laços de sangue. Marcos é meu irmão, abandonado e esquecido por um sistema que poderia tê-lo salvado. Mas hoje escolho corrigir esse erro. De agora em diante, ele não será mais um sem-teto invisível, mas um homem reconhecido, digno e respeitado. As câmeras registraram as lágrimas escorrendo pelo rosto de Marcos enquanto ele lutava para acreditar no que estava acontecendo. O mundo acabará de testemunhar uma revelação chocante. O bilionário e o morador de rua, unidos por uma irmandade perdida, reunidos diante dos olhos da humanidade. O fim da conferência foi apenas o começo de um choque global. O anúncio foi bombástico. Poucas horas após a coletiva de imprensa, todos os canais de televisão, estações de rádio e jornais estavam falando sobre o assunto. Nas redes sociais, fotos de Jonathan e Marcos lado a lado viralizaram. As hashtags #TwoBrothersUnited, #JusticeForMarcos e #HumanityFirst se espalharam como fogo em palha seca. Nas ruas, estranhos começaram a discutir essa história que parecia saída diretamente de um filme. Alguns choravam de emoção, outros debatiam apaixonadamente. Como um homem pôde ter caído no esquecimento enquanto seu próprio irmão vivia na opulência? Programas de televisão convidaram especialistas para analisar o caso. Sociólogos falaram de desigualdades gritantes, historiadores relembraram injustiças passadas e psicólogos explicaram o trauma de uma infância de separação. Entretanto, Marcos, ainda em estado de choque, vivia seus primeiros dias longe das ruas. Jornalistas tentaram se aproximar dele, mas Jonathan tomou a precaução de protegê-lo, oferecendo-lhe abrigo em uma de suas residências particulares, longe de olhares curiosos. Mesmo em meio a essa avalanche de atenção da mídia, Marcos manteve-se humilde. Em uma breve declaração que concordou em fazer, disse com voz trêmula, mas digna: "Eu não sou uma atração. Sou simplesmente um homem que sofreu em silêncio. Se hoje a minha história puder servir para lembrar ao mundo que toda vida tem valor, então agradeço a Deus por este milagre." Suas palavras chocaram ainda mais a opinião pública. Organizações beneficentes entraram em contato com Jonathan para propor parcerias com o objetivo de ajudar outras pessoas em situação de rua. Milhares de cidadãos se voluntariaram para atos de solidariedade. O mundo inteiro passou a ver em Marcos não como um mendigo, mas como um símbolo da humanidade recuperada. Mas por trás dessa onda global de apoio, alguns observadores começavam a fazer uma pergunta crucial: o que aconteceria agora com Jonathan e Marcos? Será que o vínculo redescoberto entre eles resistiria ao teste da fama e aos olhares curiosos? As semanas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa para Marcos. O homem antes esquecido, agora sob os holofotes, teve que aprender a navegar em um mundo que desconhecia. Cada gesto, cada palavra era minuciosamente analisada. Jornalistas, filantropos e até mesmo estranhos lhe ofereceram ajuda, mas também julgamentos. Ciente da fragilidade do irmão, Jonathan cuidava dele com uma vigilância quase paternal. Mostrou-lhe um apartamento simples, mas confortável, longe de palácios luxuosos e salas de conferência, para que Marcos pudesse se reerguer ao seu próprio ritmo. "Aqui você não é Marcus Williams, o bilionário", explicou Jonathan. "Você é Marcos, o homem que esperei a vida toda." A princípio, Marcos estava hesitante. As ruas, as privações, a sombra do passado, tudo isso pesava muito sobre ele. Mas ele começou a recuperar a dignidade que lhe fora negada. Recebeu roupas novas, tratamento médico e, acima de tudo, recuperou uma estabilidade emocional que nunca havia conhecido. Ele também dedicou tempo a contar sua história. Não para causar sensação, mas para testemunhar a miséria invisível e as vidas destruídas pelo sistema. Sua história tocou o coração de milhões. A mídia divulgou reportagens sobre suas experiências nas ruas, contrastando fortemente com sua vida atual. Mas a transformação não parou por aí. Marcos queria agir. Juntamente com Jonathan, eles decidiram criar a Fundação David Marcos, dedicada a fornecer abrigo, treinamento e apoio psicológico para pessoas em situação de rua.
Marcos não era mais apenas um beneficiário de ajuda, ele havia se tornado um agente de mudança, usando sua experiência para inspirar e ajudar outras pessoas. Pela primeira vez, ele sentiu um verdadeiro poder. Não o poder do dinheiro ou da influência, mas o poder da resiliência e do impacto positivo. O mundo que antes o ignorava, agora o via como um símbolo de redenção e esperança. E no fundo nasceu uma certeza: sua vida não era mais apenas uma questão de sobrevivência ou sucesso material. Ela havia encontrado um verdadeiro propósito. Meses se passaram e Marcus Williams não era mais o mesmo homem. O mundo conhecera sua história, que tocará milhões de corações. Artigos e reportagens proliferaram, alguns celebrando sua resiliência, outros condenando a injustiça que ele sofrerá. Mas Marcus e Jonathan não buscavam glória, eles queriam corrigir os erros juntos. Certa manhã, um evento público foi realizado no Central Park. Milhares de pessoas se reuniram, curiosas e comovidas, para assistir Marcus e Jonathan inaugurarem um abrigo para moradores de rua chamado Hope Regained, Esperança Recuperada. Câmeras do mundo todo transmitiram a cena ao vivo. Marcus falou com a voz firme, mas repleta de emoção. Durante anos, acreditei que minha vida não tinha valor, mas hoje entendo que toda vida importa. Este centro é dedicado àqueles que foram esquecidos, àqueles que foram abandonados. E estou aqui para dizer ao mundo: nunca é tarde demais para mudar o destino de alguém. A multidão aplaudiu, alguns soluçando, comovidos com tanta sinceridade. Mas o momento mais inesperado aconteceu quando Marcus ergueu os olhos e encontrou o olhar de seu irmão, Davi. Quero mostrar-lhe algo, disse ele. Então, com a ajuda de Jonathan, trouxe cerca de 15 ex-moradores de rua que haviam participado do programa piloto da fundação. Cada um deles agora vestia roupas limpas, alguns sorrindo pela primeira vez em anos. A cena foi impactante. O contraste entre as dificuldades do passado e a dignidade recém-conquistada desencadeou uma onda de emoção global. As redes sociais explodiram e a mídia falou de um milagre humano e um renascimento inspirador. Governos, ONGs e cidadãos começaram a refletir sobre o verdadeiro impacto da desigualdade e a responsabilidade coletiva. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Num gesto simbólico, Marcus estendeu a mão a Davi diante de toda a assembleia e disse: não importa para onde a vida nos tenha levado, não importa quanto tempo tenha sido desperdiçado, hoje estamos juntos. E juntos podemos transformar este mundo. A multidão irrompeu em aplausos. Suas imagens, lado a lado, correram o mundo. O bilionário e o sem-teto, dois destinos quebrados e separados, encontraram não apenas sua irmandade, mas também uma missão em comum que inspiraria gerações. Assim, o que começou como um acidente cruel transformou-se em um símbolo universal. A humanidade pode renascer onde a injustiça se abateu, e até mesmo as vidas mais destruídas podem se tornar uma fonte de luz.